Olá pessoal, prazer em reencontrar aqui no nosso curso Programando MySQL e que bom que você vem evoluindo cada vez mais no conteúdo desse curso. Nesse módulo nós vamos falar sobre funções, basicamente sobre funções de usuários em banco de dados, que a gente também chama de User Defined Functions. No entanto, antes de começar a apresentar essas funções de usuário, eu gostaria primeiro de apresentar as funções nativas do próprio MySQL. Existe uma quantidade enorme dessas funções. Elas se categorizam aí em funções matemáticas, funções de conversão, funções de data e hora, funções de string, funções de XML, JSON, enfim. Existe uma quantidade enorme e daí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá para o phpMyAdmin e eu vou apresentar aí algumas dessas funções nativas do MySQL. Eu vou abrir aqui uma aba SQL para a gente escrever alguma dessas funções. Pessoal, então, como eu disse para vocês, existem várias categorias dessas funções. Eu vou selecionar aqui algumas que eu achei e considerei interessantes para a gente discutir aqui um pouco. Então, a primeira delas é a função power, é uma função matemática em que eu digo qual é a base e qual é o expoente. Ele vai me retornar esse valor, então 5,2. Vejam que para eu chamar uma função eu coloco select, né, e o nome dessa função. Vou executar. Então, 5 elevado ao quadrado dá 25. Uma outra função é a função de raiz quadrada. Então, a raiz quadrada é sqrt, square root. E aí eu vou dizer qual o número para ele trazer a raiz quadrada desse número. A raiz quadrada de 25 é 5. A gente sabe também que, matematicamente, a raiz quadrada a raiz enésima de um número é esse número elevado ao inverso de n. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 25 é o quê? É 25 elevado ao inverso de 2. Se a raiz quadrada é 2, né? O índice é lá 2. Então, vai ser 25 elevado a 1 meio. Se fosse a raiz cúbica de 9, seria 9 elevado a 1 terço. Se fosse a raiz décima de 2, seria o quê? 2 elevado a 1 décimo. Então, se eu quero calcular aí a raiz quadrada de 25, uma outra forma de eu calcular também seria usando a função power, né? Então, 25 elevado a quanto? Elevado a 1 meio, que é a mesma coisa de 0,5, né? Vou colocar aqui 0,5. E aí o resultado também vai ser 5, né? A raiz quadrada de 25 é 5. Uma outra função que a gente pode falar aqui também é a função round, que é de arredondamento. Então, vamos imaginar aí que nós temos o valor 5,99. Você comprou alguma coisa que custa 5,99, mas você quer arredondar somente para uma casa decimal, tá? Então, o resultado desse valor aí vai ser quanto? 6,0, tá bom? Mas se você não quer arredondar um número, você quer realmente truncar esse número. Você tem aqui a função truncate. O que é que ela vai fazer para a gente? Você vai dizer o número e vai dizer quantas casas decimais você quer truncar. Então, eu quero que fique somente a parte inteira de 5,99. Então, eu quero que seja nenhuma casa decimal. Quando eu rodar aqui, ele vai me retornar 5. Tá? Vamos falar agora sobre algumas funções de data e hora. A primeira delas aqui é a current date. O nome já é bem sugestivo, né, pessoal? A data corrente. Então, olha só, nós temos aqui que a data corrente é 19 de novembro de 2022. Nós temos aí uma outra função, que também o nome é sugestivo, né? Current time. E aí ela vai dizer para mim qual é o horário atual, 15 horas, 51 minutos e 44 segundos, tá? Eu também tenho outra função chamada now, e aí ela vai trazer para mim a hora atual e a data atual em uma mesma função, usando uma função para retornar esses valores. Observe aí que ele pega a data e a hora, tá? Eu também posso fazer o seguinte, pessoal. A função now, ela retorna a data e a hora, não é isso mesmo? A gente pode usar uma outra função para extrair partes dessa data hora. Então, por exemplo, se eu colocar aqui day, o que é que ele vai fazer? A partir da função now, ele vai extrair apenas o dia daquela data. Então, ó, o dia é o dia 19. Ah, eu quero pegar somente o mês. Então, vai ser month. Veja que uma função pode chamar uma outra função. Mês 11, né? Vamos colocar agora aqui year. Aí ele vai pegar o ano correspondente
aquela data que é 2022. Existe uma outra função chamada dateDiff. O que é que ela faz? Ela calcula a quantidade de dias que existe entre duas datas. Então eu vou fazer assim, ó. Vai ser dateDiff, e aí eu vou colocar, vamos colocar aqui o primeiro jogo do Brasil na Copa do Catar vai ser em 2022, no mês 11, no dia 24. E hoje é isso daqui, certo? Lembrando sempre que essa diferença vai ser da maior data para a menor data. Mais uma vez, da maior data para a menor data. Se eu rodar aqui, nós vamos ver que faltam aí 5 dias. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira, tá? A gente também pode fazer uma combinação, como nós já comentamos aqui, de funções. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui. Nós podemos combinar funções, uma dentro da outra, por exemplo. Nós vimos que a função truncate, ela trunca um determinado número com a quantidade que você especificar de casas decimais. Então, 5.99, truncate 5.99,0 vai ficar quanto? Vai ficar 5. Vai descartar o 0.99, vai ficar apenas com quanto? Com 5. Beleza? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar a data de agora, já que o dateDiff ele calcula a diferença entre datas. Vamos pegar a data de agora. O aniversário do Cristiano Ronaldo ele nasceu em 85, do mês de fevereiro, no dia 5, tá? Então vamos ver aqui a idade do Cristiano Ronaldo. Lembrando que a função dateDiff ele retorna a diferença entre as datas em que? Em dias. Então isso aqui é a quantidade de dias que Cristiano Ronaldo tem. Só que a gente precisa fazer o quê? Converter para anos, né? Então a gente pode pegar isso daqui, esse resultado, né? E dividir por 365. 365 dias o ano. Então vai trazer para mim quanto? 37,81. Só que na prática, Cristiano Ronaldo tem o quê? Tem 37 anos até então, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar tudo isso daqui, tá? E vou colocar dentro da função truncate. E daí, isso aqui eu sei que ele vai retornar para mim 37,8110. Então vai ser tudo isso daqui, mas eu quero descartar as casas decimais, ou seja, nenhuma casa decimal. Continuar. Então a idade do Cristiano Ronaldo é 37 anos de idade. Beleza? Mas antes disso, já clica aqui no sininho, ativa as notificações, porque a cada nova postagem que eu fizer aqui no canal, você vai ficar sabendo. E também deixe seu like para que esse vídeo consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas. Vamos falar um pouco agora sobre funções para manipular string, tá, gente? A primeira que eu vou apresentar é a função repeat. Então o que é que ela faz, essa função? Ela recebe uma string, tá? E repete essa string n vezes. Então vamos colocar aqui, por exemplo, asterisco. Vamos colocar aqui 10. E ele vai retornar para mim o asterisco repetido 10 vezes, certo? Eu vou usar outra função aqui chamada replace. O nome é sugestivo, né? Replace. Então, você passa como argumento uma string e ele vai procurar naquela string um determinado valor e vai substituir aquele valor por uma outra substring. Então, por exemplo, vou colocar aqui a string casa, certo? Aí vou dizer, olha, nessa string casa, você vai varrer ela. Quando você encontrar a letra A, você vai substituir pelo arroba, certo? Olha o resultado. Então nós temos aqui, né, que casa ele pegou a letra A e substituiu por arroba, tá? Existe uma outra função que é muito comum a gente utilizar em programação, que é a função concat. O que é que ela vai fazer? Ela vai concatenar strings, né? Então você vai passar duas strings e ela vai fazer o concatenamento ou a concatenação, né, entre essas duas strings. Então eu vou colocar aqui a primeira string programando e na segunda string eu vou dar aqui um espaço no MySQL. Vejam que o resultado é justamente a concatenação dessas duas strings, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Se eu tenho aí essa string programando no MySQL, vou tirar ela daqui, tá? Existe uma outra função chamada lower. O que é que ela faz? Ela pega uma string e deixa todo em minúsculo. Então, vou fazer isso aqui, ó. Lower. Vamos ver o resultado? Programando MySQL todo em minúsculo. O contrário dela
é a função upper. Você vai receber uma string e vai devolver tudo em caixa alta. Então, olha aqui, programando no MySQL. Existe uma outra função chamada length, ou seja, o tamanho, né? Vai calcular o tamanho de uma string. De propósito, pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui MySQL, vou dar um espaço à esquerda e vou dar um espaço à direita. Então, MySQL tem 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Com um aqui antes 6, com um no final 7. Então, essa string aqui tem tamanho 7, né? Mas, pessoal, existe uma outra função chamada trim. O que é que ela faz? O trim, ele remove os espaços em branco à esquerda e os espaços em branco à direita. É como se ele fizesse isso daqui, ó. A função trim, basicamente, o que é que ela faz? Quando eu uso a função trim, ela vai remover os espaços em branco à esquerda e à direita. É como se ele fizesse aqui, ó. Puff, puff, certo? Mas de propósito eu vou deixar ela aqui, certo? A função rtrim faz o quê? Remove o espaço à direita, right trim, certo? É como se ele fizesse isso aqui, ó. Tá? E a função ltrim, o que é que ela faz? Vai remover o espaço em branco à esquerda. Então, a função trim, o que é que ela faz? É como se eu juntasse a função ltrim com a rtrim, para remover os espaços à esquerda e à direita. A gente sabe que essa string aqui, ela tem 7 caracteres, né? Então, o trim vai remover esse espaço em branco e esse espaço em branco aqui. Então, o tamanho dessa string vai passar a ser quanto, pessoal? 5, né? Se eu concatenar, ou melhor, se eu combinar essa função com essa outra aqui, a length, que a gente sabe que ela retorna o tamanho de uma string, a gente sabe que ele vai retornar agora 5, né? Porque 7 menos 2 espaço em branco, 5, né? Então, o tamanho da string aqui, 5. E assim, por último dessas funções, eu quero apresentar aqui para vocês a substring. O que é que ela vai fazer? Ela vai receber uma string, tá? E vai extrair uma substring daquela string principal. Então, por exemplo, programando no MySQL, tá? O que é que eu quero fazer aqui? Dessa string, eu queria extrair apenas MySQL. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer a partir de qual posição dessa string eu quero começar a minha extração e quantos caracteres dessa string eu quero extrair, tá? Então, vamos fazer uma conta aqui, ó, uma contagem. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a partir da 16ª posição, eu quero extrair quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, tá? E daí o resultado dessa função vai ser apenas a string MySQL, ou melhor, a substring MySQL. Ok, pessoal? Então, assim, como eu falei para vocês, existe uma quantidade enorme de funções nativas do MySQL. Se a gente fosse apresentar todas, a gente ia ter um curso somente para apresentar as funções nativas do MySQL. Esse não é o nosso objetivo, né? Mas se você quiser conhecer outras funções do MySQL, você pode vir aqui no Google, ó, e procurar por Documentation MySQL Functions. E daí é o primeiro link que vai aparecer. Quando você abre, ó, veja que ele vai trazer aqui para você uma série de informações sobre as funções que ele traz nativa. Então, se você quiser achar melhor aqui em português, né? Também acho melhor, obviamente. Vejam que tem função para conversão de tipo, funções de operadores, controle de fluxo, operadores numéricos, XML, JSON, enfim. Existe aí uma quantidade muito grande dessas funções. No próximo vídeo, nós vamos dar início à construção de funções de usuários. Muito obrigado por sua companhia. Eu espero encontrar você no próximo vídeo.